Um novo tempo, no novo programa, o Divã de André Kepp. E olha o tema de hoje, de olhos bem abertos. É uma visão bem abrangente de como nós podemos, no dia a dia, abrir os olhos completamente, né? Por isso, de olhos bem abertos, eu tenho a impressão que você vai gostar bastante desse tema. Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Pois é, às vezes a gente pensa da seguinte forma: olhar o mal no mundo muitas vezes bem desagradável, não é? Então a gente, puxa vida, tem que ver essa coisa errada que aconteceu, tem que ver isso, tem que ver aquilo. Isso às vezes dá uma sensação de peso, é desagradável. Então a gente quer às vezes ter uma vida leve e não olhar as coisas, viver de olhos bem fechados. E isso é ruim para a gente, porque nós não vemos uma série de problemas que existem no mundo e não nos defendemos deles. Armadilhas, problemas, etc. Então, muitas vezes olhar o mal é desagradável. Sendo assim, muitas vezes preferimos fechar os olhos, ficar de olhos bem fechados e não olharmos para o mal que existe no mundo. É desagradável, é pesado, deixa eu me divertir, deixa eu me alienar, não quero ver tanta coisa ruim. É tão pesado olhar para corrupção, miséria, mentira e todo tipo de destruição que preferimos muitas vezes fechar os olhos e fingimos que nada disso existe. Eu vou tocando a vida, não quero saber e tudo mais. Só que aí nós entramos numa grande armadilha e somos vítimas da própria alienação que nós vivemos. Não percebemos os engodos, os enganos, quantas pessoas podem nos prejudicar e tudo mais. E logo pode vir até o raciocínio de que não podemos fazer nada contra o mal no mundo, então é melhor fechar os olhos, se alienar, se divertir, deixa para lá, não quero saber de nada disso, e vou me alienar, vou me divertir, vou viver a vida da melhor forma para mim e acabou, ponto final. Só que isso pode trazer grandes problemas para nós. Este raciocínio não está completamente errado, porque é muito trabalhoso erradicar o mal do mundo. E não é o trabalho de uma pessoa só. Mas é um trabalho possível. É muito trabalhoso, mas é possível. Podemos erradicar um foco de corrupção aqui, um foco de maldade ali, mas logo pode surgir outro foco de corrupção ali, outro foco de maldade ali. Então, mas eu não consigo fazer nada, esse mal está muito disseminado, o que eu posso fazer? Então esse é o raciocínio que muitas pessoas têm. Parece um trabalho como se fosse enxugar gelo, né? Aquela expressão popular, estou enxugando gelo e nunca vou chegar a nada. Mas não é enxugar gelo não. É um trabalho que pode ser muito efetivo, especialmente na época atual, que está havendo um grande despertar. O que é esse grande despertar? Muitas pessoas acordando, vendo, percebendo, abrindo os olhos. E todo esforço nesse sentido vale a pena, sim, porque abrir os olhos de uma pessoa, provocou despertar em uma pessoa, já trouxe algo muito importante. E assim sucessivamente, né? Como uma reação em cadeia. Então, o que no passado seria muito difícil, né? Porque você vê, antigamente as pessoas acreditavam na grande mídia, né? Assistiam um programa de televisão, noticiário especialmente, acreditavam em tudo, não percebiam a distorção que havia, não percebiam o quanto
são notícias manipuladas, como eu já esclareci. Então as pessoas acreditavam e aí caíam em muitas ciladas, armadilhas durante a vida. Agora, vamos ver um ponto de vista importante. É necessário um trabalho muito estratégico. Então, para lidar com o mal, não adianta ser ingênuo, né? Enfrentar o mal de peito aberto, eu sou o cara, sozinho vou mudar o mundo, não é bem assim. Então precisamos de muita estratégia, tanto individualmente quanto entre os despertos. Porque a turma do mal não costuma ser boazinha. A turma do mal não costuma ser assim, amorosa, boazinha. É uma turma que tem seus métodos assim muito destrutivos, radicais. Então, ao invés de ficarmos com os olhos bem fechados, né, teve até um filme, né, com Nicole Kidman, e nesse filme, né, dirigido por Stanley Krippner, e talvez teve também Tom Cruise, né, que até chegou a ficar casado com ela por um período, etc. Mas não é bem isso, que falava de uma sociedade secreta. Se imagina que teria sido o clube dos Bilderberg, mas ninguém sabe direito o que era, mas era um local que ele começou a se envolver, o Tom Cruise, né, no papel dele, e acabou se estrepando, ficando numa situação muito complicada, muito difícil. Então, De Olhos Bem Fechados, esse filme mostrava isso. Quando você fecha os olhos, você vai se estrepar. Não imediatamente. Imediatamente parece que tem muitas vantagens, mas a médio e longo prazo. Precisamos ficar com os olhos bem abertos, ao contrário. Tomar muito cuidado. Tomar muito cuidado com as armadilhas na vida, tomar muito cuidado com o mal, ficar bem atento. Agora, como? Como é que nós vamos ficar com os olhos bem abertos? Vamos colocar alguns passos. Então, vou colocar 3 passos. Primeiro passo. Por mais desagradável que seja, vamos olhar para a maldade que existe no mundo. Vamos olhar, vamos encarar. Bom, existe. Existem pessoas tramando, fazendo mal, destruindo, tudo mais. Existem. Então, vamos olhar para esse mal no mundo. E vamos ter a consciência disso. Por quê? Porque isso nos habilita a nos defender. Não apenas individualmente, mas como grupo de pessoas despertas. Então nós começamos a ter as nossas defesas. Conhecer essa maldade e comentar sobre ela ajuda muitas pessoas a se conscientizarem. Então nós começamos um processo de conscientização a respeito dessa maldade existente. Então precisamos tanto nos conscientizar individualmente, como levar outras pessoas a esse despertar. Veja bem, André, mas tem pessoas que se recusam a despertar, evidentemente. Por quê? Porque elas foram, de certa forma, doutrinadas a acreditar no sistema, né? Que o sistema é bonzinho, né? Que o sistema está aí para ajudar todo mundo, que a fome não é por causa deles, que os problemas do mundo não são por causa deles. Então essas pessoas foram doutrinadas. Então elas acreditam, desde o processo educativo, né, que ensina, né, que o governo é sempre bonzinho, aquela coisa toda, que os europeus vieram para cá, para o Brasil, numa atitude boa, são conquistadores, e na verdade mataram muitos índios, fizeram, não só no Brasil, como na América do Sul, América Latina, Estados Unidos, né? Como é que foi a colonização dos Estados Unidos, entre aspas, matando índio? Você acha que foi diferente? Matando índio, matando a fauna existente, bisão, pegavam trens e com rifles matavam bisões. Então foi assim que os europeus conquistaram. Então a pessoa começa a perceber, bom, a história que contaram não é tão bonitinha assim.
né? O Brasil não foi descoberto, o Brasil já tinha um povo aqui. O Brasil foi achado, no máximo, pelo povo europeu, mas já tinha um povo aqui, que foi dizimado, basicamente, né? Então, e os outros povos nativos foram dizimados em todas as Américas. Então, a pessoa começa a perceber, não é tão bonitinho quanto falaram nas aulas de história. Não é tão bonitinho quanto a grande mídia fala, né, das boas intenções, né, dos governos. Então as coisas não são tão bonitinhas. Então vamos encarar como são de fato? Que colonização foi matar para trocar de povo? Mataram os povos nativos do Brasil, das Américas, para colocar o povo europeu? Que foi isso? Então vamos começar a enxergar as coisas como são, vamos enxergar a realidade. Não as histórias bonitinhas que eles contam, vamos deixar isso de lado e vamos enxergar a realidade. Segundo passo. Assim tiramos a venda dos nossos olhos e das outras pessoas, dos nossos e das outras. E desvendamos o que existe na realidade. Então, não é essa história que eles contam. O que aconteceu realmente? O que acontece na atualidade realmente? Então não é história bonitinha que estão contando. Os interesses são outros. Léo Huberman escreveu um livro chamado A História da Riqueza do Homem. E nesse livro ele mostra as verdadeiras intenções por trás de uma série de iniciativas que aparentemente nos livros de história estão, né, bem floreadas e que na verdade eram outros interesses. Então vamos ver a realidade da maldade que existe nos bastidores, por trás de todo esse floreamento que nos passam como história, né, como momento atual. Vamos ver, vamos encarar. É desagradável? É desagradável, porque a gente vai ver muita coisa feia, muita coisa suja. Mas precisamos ver isso, precisamos abrir os olhos. Saímos da posição de olhos bem fechados, que essa posição, deixa eu curtir a vida, não quero nem saber. Você vai se estrepar. Porque se você acredita que são tudo flores, você vai se estrepar. Infelizmente. Então você precisa ver a maldade do mundo, quantas pessoas enganam, quanto o sistema engana as pessoas. Para a posição de olhos bem abertos. Vamos enxergar a realidade, por mais agradável que seja, para quê? Para que a gente interaja com essa realidade de uma outra forma, para que a gente não seja tão ingênuo, né? Terceiro passo. Com os nossos olhos bem abertos, sairemos de uma vida alienada para uma vida consciente. Então faremos um processo de conscientização. Sairemos de uma alienação para uma conscientização. Esta mudança interna modificará a nossa ação no mundo. Então você já vai agir mais a favor do bem e não tanto a favor de destruição, corrupção e uma série de coisas que o mal implantou no mundo. Então você já vai mudar a sua postura diante das coisas e a sua ação vai ser um reflexo disso. Imagina você agindo assim e várias pessoas agindo assim. Isso faz a diferença no mundo. Então, despertar, cada um vai se tornar um ponto de luz. E, com isso, várias pessoas despertas começam a fazer a diferença na sociedade. Como? Então, existe alguma esperança de um mundo melhor? Isso é uma coisa que realmente, isso é muito importante, esse ponto aqui. A maior parte das pessoas acha que o mundo já era. Que o mundo tem que acabar porque já era. Não é verdade. Podemos construir um mundo melhor? Podemos. Mas não alienados. Não de olhos fechados. De olhos bem abertos. Percebendo tudo o que está acontecendo. Percebendo as movimentações. Tudo isso é muito importante. Sim. Porque o mal existe nas trevas, na escuridão e não quer ser visto. Então, fica lá escondido, não quer ser visto. Para continuar agindo dessa forma. Então o mal existe nas trevas e na escuridão. Para quê? Para não ser visto.
Se continuarmos de olhos bem fechados, o mal, que não é visto, continua agindo. Então a gente não vê, pronto, continua agindo. Na medida que nós começamos a enxergar, nós vamos interagir. E nós vamos modificar muita coisa. Então existe uma esperança, isso que é importante. Existe uma esperança de um mundo melhor, sim. Quem construirá? Nós. Especialmente pessoas despertas, especialmente pessoas que se tornam um ponto de luz. Todos os acordos sujos feitos em bastidores, acho que você está me entendendo, continuarão agindo. Então, aquela coisa suja, corrupta, etc., do mal, que mata, que destrói, continuará agindo, se nós nos recusarmos em enxergar. Então, precisamos trazer para a luz tudo o que é feito nas trevas, na escuridão, nos bastidores. Precisamos trazer tudo à luz. E há uma esperança muito forte de que tudo isso venha à luz, porque assim acontecerá o que foi previsto por Marcos. Já há uma previsão nesse sentido, né? No Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 22 e 23, que diz o seguinte: pois tudo que está escondido será revelado. Tudo que é feito nos bastidores, na escuridão, nas trevas, vai ser revelado. Vai vir à tona, vai vir à luz. E tudo quanto agora está oculto, algum dia virá à luz. Se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam. Então é isso. Então, todo mal que é feito nas trevas está vindo à luz. Então, quem anda na luz não conhece as trevas. Então ande na luz, busque a luz. Agora, nós temos que ver toda essa podridão. Nós temos que ver toda essa sujeira, infelizmente. Não precisamos ficar o dia inteiro vendo isso, porque realmente é muito pesado. Mas precisamos ver. Acredito que essa previsão de Marcos acontecerá na época atual. Essa é a minha visão. Cada um tem uma interpretação do texto bíblico, né? Uma hermenêutica. O que é hermenêutica? É a ciência da interpretação. Cada um tem a sua visão e eu respeito todas, e respeito muito, 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 muito. Eu tenho essa, que isso vai acontecer na época atual. Talvez no passado precisássemos ficar de olhos bem fechados. Sabe por quê? Para preservar a nossa vida. Se você denunciasse alguma coisa, se você demonstrasse alguma coisa, você poderia morrer até. Então, isso é o passado. Agora não. Agora é uma época que tudo está vindo à tona. E o que está nos ajudando muito é a própria internet. As redes sociais. E tudo que existe para divulgar. Então, uma pessoa descobre uma coisa, já fala, já divulga. Isso é ótimo. Então precisamos das redes sociais para fazer esse tipo de divulgação. Mas na época atual precisamos ficar de olhos bem abertos. Até uma época atrás precisávamos ficar de olhos bem fechados, porque senão algo de ruim iria acontecer com a gente. Mas não, agora podemos ficar de olhos bem abertos. E abrirmos os olhos de outras pessoas. Não apenas os nossos, mas de outras pessoas. Né? Tirar a trava que existe nos nossos olhos, para depois tirar o cisco que tem nos olhos das outras pessoas. Lembram disso, dessa passagem do nosso querido e amado Mestre Jesus? Nada ficará escondido e tudo será revelado. Então tudo que é feito nos bastidores, aqueles planos do mal, aqueles planos bem horripilantes de morte, matança, destruição, serão revelados. E as pessoas podem também, né, sair dessas trevas e ir para a luz. Mas qual a importância de ficarmos com os olhos bem abertos? E essa é uma pergunta também muito importante. Qual a importância disso? Ô André, mas para que isso? Isso muda completamente a nossa vida.
É como se nascêssemos em espírito. Não fôssemos apenas nascidos em carne, mas em espírito, né? Como os textos demonstram muito bem. Então é o nascer em espírito. É abrir os olhos, é ser um ser consciente, é ser um ser desperto. Isso é nascer em espírito. Expressão também do nosso querido e amado Mestre Jesus o Cristo. Primeiro, qual a importância, então, de ficarmos de olhos bem abertos? Primeiro, não sermos tão enganados. Seja por informações oficiais, né, aquelas informações todas, né, que geralmente enganam, seja pela grande mídia. Então a gente não fica tão enganado, tão iludido, tão pensando que o mundo é feito só de florzinha, né? Para não falar que falei de flores. É isso. Segundo, dentro do nosso âmbito ou campo de ação, combateremos toda maldade, corrupção e destruição. Então, cada um tem um âmbito de ação. Então, dentro desse âmbito de ação, nós vamos fazer um combate. Nós vamos ter uma atitude ética e combater a maldade, a corrupção e a destruição. E lembre-se do seguinte, aí você pode dizer assim, mas eu tenho um campo de atuação mínimo, nem vou tentar. Não. Lembre-se do seguinte, cada um de nós tem um campo de ação com amplitudes variadas, porém, considere também o efeito borboleta. O efeito borboleta, basicamente, eu fiz um programa só sobre isso, mas basicamente é uma borboleta bate as asas na Amazônia e cria um tufão como consequência final na Ásia. Coisas muito pequenas podem crescer exponencialmente ou de várias formas até trazerem um resultado muito grande. Então, um gesto bom, um gesto construtivo, um ensinamento ético, um ensinamento para a pessoa de como se portar. Coisas assim aparentemente muito pequenas podem trazer resultados muito grandes, porque essa pessoa pode ter uma mudança muito grande e assim por diante. No qual um pequeno gesto bom, então sempre no bem, gesto bom, pode trazer grandes benefícios. Olha aí. Terceiro, quem caminha na luz não conhece as trevas. Caminhe sempre na luz, evite sempre as trevas. Ou seja, busque sempre a luz e evite os caminhos da cegueira, da escuridão e das trevas. Agora, aonde vamos buscar a luz? Busque a luz dentro de si mesmo, ao invés de ser influenciado pelas trevas externas. Dentro de você, busque a luz, busque a consciência, busque esse esclarecimento dentro de você. Em síntese, caminhe na vida com os olhos bem abertos, muito abertos. Enxergue tudo cada vez mais e seja cada vez mais um ponto de luz em expansão. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.